Salve, salve aí galera, tudo beleza? Traz aqui um vídeo do novo personagem que chegou hoje às 2 horas da manhã. Chegou bem tarde. Eu acordei de madrugada hoje, não sei porquê também, mas eu acordei. E aí eu já tentei gravar, mas tava muito ruim a internet. Primeiramente, né, é um personagem de Bounty Festival. Ele é um pouquinho caro até. Entretanto, o drop dele é a mesma coisa de um Bounty Festival normal, tá ligado? Tipo, o do da Robin e do Chopper. E por isso o personagem de Bounty Festival e não ser de lojinha, ele também é um personagem melhor do que se fosse de lojinha. Normalmente os de Bounty Festival são melhor do que os de lojinha. Mas pra ter ele garantido, eu achei um pouco caro, tá ligado? 750 diamantes pra ter ele garantido, mas provavelmente você consegue pegar ele antes. E a cada 250 você tem um 4 estrelas garantido de Bounty Festival, tá ligado? Então, sim, analisando bem, é igual um personagem de Bounty Festival, não tem diferença nenhuma. Mas eu achei ele um pouco caro, mas dependendo do preço e o personagem for bom, até que vale a pena, né? Vamos ver se o personagem é bom. Ó, ele tem bastante HP, 9800. O ataque dele não é alto e a defesa dele é bem alta mesmo. A defesa dele é bem alta. Esse Inco dele tá muito chave também. A primeira skill dele, ele faz uma metralhadora de. Não faz uma metralhadora não. É só um soquinho que dá um knockback, tá ligado? Tem uma redução de ataque. Um soco normal. A segunda sim, a segunda que tem 2 step é a metralhadora de borracha. E ele consegue dar bastante dano consecutivo. 13 hits consecutivos, muita coisa. E tem 2 steps. O segundo step dá uma skill 340. E os dois ataques dele tem que knockback. E isso daí é muito bom pra ele, né? Porque que knockback faz ele regenerar a vida, tá ligado? As traits dele que é o mais importante. Primeiro, ele nulifica choque, nulifica entrance. Quando ele ataca o inimigo usando a skill 1, ele diminui o cooldown do inimigo em 15% e ele debuffa o cara se tiver atacado, tá ligado? Mas uma das traits que eu achei que é a mais interessante é essa daí de buff de defesa. Quando ele é atacado por um inimigo, ele buffa 3% da defesa, mas é resultado com KO. E quando você dá aqui knockback, você recupera 20% do seu HP, tá ligado? Então, se você acerta suas duas skills, é 40% de HP que você recupera. E ainda, cada vez que você é atacado por inimigo, você reduz o cooldown da sua skill 1. Da sua skill 2, desculpa. Você tem uma redução de dano de 50% para atacante dentro da área da bandeira. Então, contra a Horror, isso daí é muito bom. Deixa eu ver. Aquela que eu falei, você remove o ataque incrementado no seu inimigo. Tipo, se o Barba Branca matou 2 personagens, tá com 30% de ataque, quando você acertar esse com um nele, ele vai ficar sem ter o buff de ataque, tá ligado? Eu achei que vai ser um personagem bem bom, um personagem bem meta. Agora aqui trouxe uma gameplay da minha amiga Tori aqui. Salve Tori. Gameplay aqui pra mostrar como é que funciona na prática. Primeiramente na skill 2 dele aí, o último hit dela dá um dano a mais e ele dá uma risadinha quando ele skill. É engraçado. O último hit dela dá um dano a mais e a skill 1 dele é só um soco normal mesmo. Ele, ele parece até que um pouco Kogarp, assim, tá ligado? Só que o Garp acho que recupera a vida mais fácil. Ele recupera a vida dependendo de como ele acerta a skill.
Mas o vídeo é isso aí, galera. Se vocês curtiram aí, dê um like, se inscreva no canal. E aquela coisa, né? Se vocês curtem o personagem, tenta pegar, velho. Mas eu recomendo guardar pro X do meio do ano, que os X normalmente são melhores. É aquela coisa, se vocês curtem, gasta aí e contem se deu bom.